Olá pessoal, então eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, que uma aluna me solicitou via tira dúvida. Eu vou mostrar para você o seguinte: o domínio da função tangente de x. Essa aqui é uma função padrão, né? E a função padrão funciona o seguinte: a tangente é esse eixo aqui, ó. Se eu precisar de um ângulo alfa qualquer, e a tangente desse ângulo alfa é esse comprimento aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Vou chamar aqui de AT. Então, esse segmento AT corresponde à tangente de alfa, deste ângulo aqui. Então, se isso daqui vai girando, aumentando, a tangente vai aumentando. Se isso aqui vai descendo, a tangente vai diminuindo, até que ela se torna negativa também. Ela varia de menos infinito a mais infinito. Porém, existem dois pontos que não existe a tangente. Qual? Se você marcar esse ponto aqui 90 graus e traçar a reta daqui, ó, para esse ponto de 90 graus, você vai perceber que não vai interceptar o eixo da tangente. Então, se não encosta no eixo da tangente, não existe a função para este ponto do domínio. Isso daqui é π sobre 2, 90 graus. Se você analisar bem, este ângulo aqui também não existe a tangente, porque se você pegar a régua e traçar, também vai dar paralelo ao eixo, não vai tocar no eixo. Isso aqui é 3π sobre 2. Veja bem, 3π sobre 2 menos π sobre 2 dá π. Olha só. 3π sobre 2 menos π sobre 2 dá 2 no denominador que é comum. 3 menos 2, 3 menos 1 dá 2, π. Cancelou, cancelou, sobrou π. E o K é o número de voltas, de meia volta. Veja bem, ó. De π em π não existe a tangente. De meia volta em meia volta não existe tangente, porque você vai ficar caindo sempre em cima desses pontos. Ó. Não existe tangente para π sobre 2, não existe para esse, também não existe para outra volta, e fica dando volta. Esse K é o número de meia voltas que dá, beleza? π é meia voltas. K é o número que varia de inteiros, que pode ser menos 3, infinito, menos 2, menos 1, se for no sentido horário. Se for no sentido anti-horário, uma meia volta, duas meias voltas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre que cair nesses pontos, vai cair no valor onde a tangente não existe. Beleza? Então, qual é o domínio da função tangente de x? Dessa aqui. O domínio é o seguinte, ó. O domínio da função tangente x é x que pertence aos reais aqui, certo? Mas o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais k, que é o número de voltas, vezes π. Não pode ser π sobre 2, assim como ele não pode ser π sobre 2 mais meia volta. Não pode ser π sobre 2 mais meia volta. Por isso que vai caindo aqui, não existe a tangente. Ó. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte. 1 vezes k vai dar k. 1 vezes k, 1 vezes π, desculpa. 1 vezes π vai dar π. π mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais π. Mais outra volta aqui. Aí vai cair aqui que é 5π sobre 2. E por aí vai. 7π sobre 2, 9π sobre 2 e vai. Ok? Então, esse K aqui, ó, é o número de meia voltas. No caso de tangente. No caso de seno e cosseno, é o número de voltas. Tá? E esse K tem que pertencer aos inteiros. Beleza? Ok. Se for negativo, sentido horário. Se for positivo, sentido anti-horário. Isso é a tangente de x. Agora, quando você quer a tangente de um outro valor, por exemplo, tangente de 5x, um exemplo. Qual é o domínio disso? Bom, para x não é isto? Para 5x você vai igualar. 5x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E você precisa isolar o x aqui. Então, você tem que passar esse 5 para lá dividindo. Então, x tem que ser diferente
de π sobre 2 dividido por 5, mais kπ dividido por 5. Beleza? E aí você continua, o x tem que ser diferente de π sobre 2 vezes o inverso de 5, que é 1/5. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, lembra? Mais kπ sobre 5. Você pode melhorar isso ainda fazendo o produto aqui. Então, o domínio vai ser o x que pertence aos reais, tal que x seja diferente de π sobre 10, π vezes 1, 2 vezes 5, mais kπ sobre 5. Então, no caso, se eu fizer um outro exemplo, tangente de 4x, eu tenho que pegar esse 4x e colocar diferente de quem? Disso, de π sobre 2 mais kπ. Beleza? E aí você isola, passa o 4 para cá, igualzinho eu fiz com 5. É assim que resolve, tá? Tudo que está dentro da tangente tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Por causa disso, ó. π sobre 2, se k for 1, você vem para cá. Se k for 2, você vem 1, 2, cai aqui. Se k for 3, 1, 2, 3. Se k for 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre vai cair nos pontos onde a tangente não existe, por isso que é kπ. Certinho? Bom, é isso. Depois eu vou fazer uma aula detalhada e vou encaminhar para vocês. Valeu!